Graças e paz novamente, irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos panoramas bíblicos, né? Nós fechamos o Antigo Testamento. A missão foi meia cumprida, né? Quantos livros no Antigo Testamento? É isso mesmo? É isso mesmo? 36? Fala, Nicole. Mas 36 e 27 dá 66? Então. Olha aí, Isabel, no seu celular aí quantos são? 39, né? Vê que não pode contar com a matemática de 6, tá vendo? 39 livros, nós passamos por todos eles. Não lembro se nós precisamos de 2 terças-feiras para poder falar de algum. Não precisou? Não me recordo qual agora, mas se precisou, precisou. Então a gente já está um tempinho aí estudando a palavra. Semana passada vimos sobre o período interbíblico, né? Foi quanto tempo? Sem seu Walter? Você bateu o martelo em quantos aí, Walter? Que é o período em que Deus ficou em silêncio total. Não houve nenhuma palavra do Senhor com o povo. Ali de Malaquias até chegarmos aqui em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas antes de nós chegarmos propriamente dito aqui em Mateus, nós vamos ver uma introdução ao Novo Testamento. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus mesmo. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler uma passagem central aqui de todo esse Novo Testamento. Mateus capítulo 1, lá no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui, só com essa passagem aqui se cumpre o quê? Está fingindo que não está me vendo, né? Somente com esse texto que nós lemos aqui se cumpre o quê? Toda a profecia do Antigo Testamento, né? É o tema central aqui. Nós temos personagens principais dentro de todo esse Novo Testamento, né, que são esses 4, Jesus, Pedro, Paulo e João. Né, são os que mais são falados aí em obras, em características, né, quem era quem, são esses 4. Né. Os locais principais em que o Novo Testamento, né, as histórias aconteceram, né, Jerusalém, né, no sul, Antioquia da Síria e no Monte Calvário. Palavras-chave é a graça e a verdade. Antigo Testamento, lei. Né? O legalismo, 600 e tantas leis. Se você quebrasse uma, quebrava todas. Né? Aqui agora nós estamos diante da graça encarnada em Jesus Cristo. Né? Onde a lei, ela se anulou. Ficou apenas o quê? Para nós cumprirmos, seguirmos da lei. Os 10 mandamentos. E o tema do Novo Testamento, todos pudesse resumir aqui em um tema, né? Simples: a vinda do Messias e as boas novas de salvação sendo anunciadas em todo o mundo. Todo o Novo Testamento está ligado a isso. Né? Versículos chaves: João, capítulo 1, versículo 17,
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, Deus falou com Moisés, Deus escreveu as leis, Moisés desceu no primeiro tablet da humanidade, né? Desceu com eles, colocou lá junto com a arca, né? Agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1 nos mostra isso. E João 3,16, nós precisamos de cola para poder falar esse texto aqui? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto, o Martim Lutero dizia que esse texto aqui é o Evangelho em miniatura. Quer resumir o Evangelho todo? João 3,16. O Novo Testamento, então, é o nome que os cristãos dão ao segundo conjunto de livros que fazem parte da Bíblia Sagrada. Nós temos o Antigo Testamento, ou a Velha Aliança, e o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Dentro desses, agora, 27 livros que nós lemos, valendo um bombom. Valendo um bombom. Dentro desses 27 livros aqui, quantos capítulos tem? Vamos fazer então? Vocês vão falando aí, eu vou falando mais ou menos. Quantos capítulos tem dentro do Novo Testamento? Menos. 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 200 e quanto? Mais. Menos. Mais. Mais. Menos. Mais. 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 Quase. 260 capítulos, aí, ó. 7.957 versículos, né? Dentro da matemática aí, que vocês não são bons de matemáticas nem eu, são aproximadamente aí 9 capítulos por dia para a gente poder ler o Novo Testamento em um mês. Olha só, vamos fazer esse desafio aí esse ano? 40 dias? Aí, ó. Legal. É algo que nós podemos fazer de novo, né? Então foi escrito em grego koiné. Estou esperando as meninas ali, aí, ó, né? Foi escrito em grego koiné, que não é o mesmo grego que nós temos hoje, lá na região da Grécia. Esse grego aqui era um grego mais popular, mais simples, né? A gente está lidando com pessoas, né, grande, imensa maioria, pessoas iletradas, né? Até o Paulo On. O Paulo On, que vai vir aqui na igreja, já falando aqui, né, é um pastor presbiteriano lá de Campinas. Ele estava falando hoje no Instagram dele, nós não... Como é que é? Quando a gente não acredita na pessoa, não subestimarmos a inteligência do povo antigo. Se bobear, eles eram mais inteligentes do que nós. Né? Foi escrita aí por pelo menos 8 autores diferentes, num período de aproximadamente 50 anos, e que abrange todo o primeiro século da era cristã. Desses autores aí, aqui, os que não eram ali apóstolos, nós temos quem? Marcos, Lucas, que não eram apóstolos, mas estavam ligados aos apóstolos, né? Marcos a Pedro e Lucas a Paulo, né? E nós temos Tiago e Judas, né? Que eram ali meio-irmãos de Jesus, não eram apóstolos, mas estavam ligados diretamente com Jesus. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é. Sequência cronológica aí, valendo mais um bombom. Qual é o livro que vocês acham que inicia cronologicamente aqui o Novo Testamento? Não. 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 Vou dar uma dica. A fé sem obras. Tiago. Né? Aí, ó. Cronologicamente aqui, ó, Tiago, Gálatas, Mateus, Marcos, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que aqui, ó, 1ª e 2ª Tessalonicenses é diferente do Antigo Testamento, onde nós temos
Primeira e Segunda Crônicas, Primeira e Segunda Reis. Por quê? Lá no Antigo Testamento foi escrito um livro só, que aí foi dividido. Aqui não. Aqui são duas cartas escritas com propósitos diferentes e em tempos diferentes. Né? Primeira e Segunda Coríntios, Romanos, Lucas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Atos, 1 Timóteo, Tito, 1 Pedro, 2 Timóteo, 2 Pedro, Hebreus, Judas, João, 1, 2 e 3 João e Apocalipse. Está aí a ordem cronológica. Por que eles foram colocados dentro do... Foram os livros de João, né, que foi o último a morrer. Né? Por que nós temos, então, a Bíblia dentro dessa lógica aqui, que está aqui os 27 livros? Né? Tem alguma coisa a ver com importância? A Bíblia ela tem uma coleção de livros separados por gêneros literários. E é somente por isso que foi colocado nessa sequência aí para nós. Nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico, que é Atos, nós temos as cartas de Paulo, né, que vai de Romanos em diante, e nós temos as cartas gerais, pega ali Hebreus até Judas, e nós temos Apocalipse, que é o livro profético. São gêneros literários, para a gente poder entender a Bíblia em gêneros literários. Facilita, né? Isso. Como nós lemos, a vinda do Filho de Deus a este mundo é o acontecimento central de toda a história humana. Não é somente do Antigo Testamento, não é somente do Novo Testamento. É de toda a história. Aliás, a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela quer mostrar isso para nós. A figura de Jesus. O Antigo Testamento é o relato da preparação da sua vinda, né, pela fé. Né, e o Novo Testamento é a manifestação agora do Messias. Né, nos evangelhos, as maneiras pelas quais nosso Senhor foi recebido e aplicado dentro das epístolas, e o seu retorno em glória como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dentro do livro de Apocalipse. Basicamente, é essa aqui a história do Novo Testamento. Os escritores dos livros do Novo Testamento usavam o Antigo para mostrar que, por meio de Jesus Cristo, Deus cumpriu as promessas que havia feito ao seu povo. Isso a teologia chama de analogia da fé. É a Bíblia interpretando, explicando a Bíblia. O Antigo Testamento explicando o Novo explicando o Antigo. Né? E tudo isso Jesus estava no meio. No Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas? Né? O nosso catecismo vai dizer que as pessoas eram salvas por base na promessa. A promessa de que viria o Messias Redentor. Né? Agora o Messias já veio. Está ali entre o povo. Continua sendo nele. O cumprimento profético é fundamental, pois demonstra tanto a inspiração da Bíblia quanto a divindade de Jesus. O Antigo Testamento, olha aí, contém mais de 300 predições ou profecias apontando para Cristo. Quem Ele é, a sua obra e a sua vinda. A comparação das profecias do Antigo com o Novo é suficiente para convencer qualquer um que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todas se cumpriram. Né? Só uma que nós estamos esperando cumprir-se. Né? Diferenças aí, ó, em um entre o outro. O Antigo se reúne ao redor do Monte Sinai, aonde foi que Deus deu a lei a Moisés. O Novo já é no Monte Calvário. O Antigo ligado a Moisés, um tipo de Cristo, o libertador do povo. O Novo a Jesus, o libertador por excelência. Né? Antigo, Deus permanece sempre oculto, atrás de um véu, para poder se achegar a Deus, sacrifícios, sacerdote. No Novo, Deus se revela em Jesus, está ali, ó, diante do povo, cara a cara. No Antigo, Deus fez sua morada no meio de seu povo através do tabernáculo, era lá. No Novo, Jesus Cristo, Deus conosco, verbo que se fez carne e habitou entre nós. Basicamente essas diferenças, um e outro. A expressão Novo Testamento significa nova aliança ou um novo acordo, né? É um novo pacto que é feito, aqui não pacto entre Deus e os homens, é o pacto da aliança, do que está escrito aqui,
Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel no Monte Sinai, onde eles seriam o seu povo, né, e ele seria o seu Deus. Essa aliança foi o quê? Quebrada. Não por parte do Senhor, mas por parte do próprio povo, que falhou em cumprir a sua parte. Aí vem o Senhor e promete, através do profeta Jeremias, fazer uma nova aliança. Vamos ver lá, ó, Jeremias, capítulo 31. E eles serão o meu povo. Olha aí, né? Deus deu aliança, o povo quebrou a aliança. Agora ele está dando uma nova aliança, uma nova oportunidade, né? Essa promessa de uma nova aliança foi realizada vida, morte e ressurreição. A base toda da nossa fé está nisso aqui, ó, vida, morte e ressurreição de Jesus. O Novo Testamento contém os termos dessa nova aliança, da qual Jesus é mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Quem faz parte dessa nova aliança? Todo aquele que crê no Senhor e o recebe como Salvador da sua vida. Crê com o coração, confessa com a boca o Senhor. No Novo Testamento, as verdades são encontradas de forma embrionária, nascendo ali no Evangelho, historicamente em Atos, doutrinariamente há um bojo de doutrinas dentro das epístolas, tanto as de Paulo quanto a que nós chamamos epístolas gerais, e simbolicamente dentro do livro de Apocalipse. Então o Novo Testamento está ordenado não em ordem cronológica, mas de desenvolvimento e aplicação da verdade, que foi o que o Walter falou ali para nós, né? Essa divisão em gêneros literários nos ajuda a ver esse desenvolvimento da aplicação da mensagem ao nosso coração, né? No Novo Testamento temos dois mistérios revelados. O primeiro diz respeito à vinda do Senhor, né? Antes de vir em poder e glória, estabelecendo o seu reino sobre toda a terra, né? Como que ele veio? De forma humilde, como servo, né? Morreu crucificado. O segundo mistério, né, que é o que Paulo fala lá em Coríntios, né, o mistério, né? O segundo diz respeito à rejeição de Israel como nação escolhida. Antigo Testamento, povo de Deus, judeu, né? Ia lá o homem com 8 dias de vida, tirava ali, era a marca, né? Esse é de Deus, né? Agora no Novo Testamento não. A eleição agora de um novo grupo de pessoas, né? A salvação é para judeu, é para gentio, é para samaritano, é para brasileiro, né? É para americano, é para alemão, para inglês, né? É crer no Senhor Jesus. É o plano de Deus alcançar todas as nações da terra. O primeiro e último nome citados no Novo Testamento é de quem? De Jesus, né? Tanto em Mateus capítulo 1, quanto em Apocalipse capítulo 22, que é o tema central e o mais importante da palavra. Porém, alguns outros personagens também desempenharam papel importante. Aqueles 4 que eu falei, 3, aliás, né, que um é Jesus. Jesus, habilidoso construtor, lançou o fundamento. Toda a nossa fé está baseada nisso. No fundamento que é Ele mesmo. Através da sua vida, dos seus ensinos, da sua morte e da sua ressurreição. Depois nós temos Pedro, evangelista, né, numa metáfora aí, né, coletou material para a construção, trazendo muitas pessoas para o reino de Deus. Ele só entendeu isso depois da morte de Jesus, né? Ele foi um grande evangelista, principalmente ali no livro de Atos. Paulo, né, mestre por excelência, né, realizou o trabalho de edificação, colocando cada parte no seu devido lugar. É que Paulo dá muita importância à igreja, onde a plenitude da bênção de Deus em Jesus Cristo está na igreja. Efésios capítulo 2. No meio do povo de Deus. E Paulo nos mostra isso. E ele diz lá, ó, cada um com um dom que Deus escolheu, um para mestre, outro para pastor, outros para apóstolos, outros para evangelistas, cada um no seu devido lugar. E João, né, para o apóstolo do amor, né, embelezou e uniu firmemente todos os discípulos, concluindo este novo tempo
através da habitação de Deus no Espírito. São os 4 personagens principais aí do Novo Testamento. Agora, os evangelhos, que é onde está Mateus. Um resumo aqui rápido. Personagens principais, Jesus e seus 12 apóstolos. Paulo vem aqui dentro? Não, porque Paulo vem depois. Locais principais, norte e sul. Norte, região da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, onde foi o local onde mais aconteceu os milagres do Senhor Jesus. E a região da Judéia no sul, Belém, Jerusalém. Palavras-chave, salvação, vida e verdade. São temas importantes aqui. Resumindo um tema dos evangelhos, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Que, aliás, é o significado da palavra evangelho. Versículos chaves, Lucas 1, de 1 a 4, não vamos ler aqui, está aí. E João, capítulo 20, versículos 30 a 31. Onde diz que Jesus ainda fez muitas outras coisas que não estão escritas. Mas o que está escrito aqui é para a gente poder entender e crer que Ele é o Filho de Deus. Evangelho vem da palavra grega evangelion, que significa boa nova ou boa notícia. É a ação redentora de Deus para com os homens por meio de seu Filho Jesus, que é o mensageiro desse evangelho. Aliás, ele é o próprio evangelho. Esse evangelho está distinguido aí em seu ensino, sua vida, seu ensino, sua morte, sua ressurreição. Os evangelhos são a parte mais importante e o centro de toda a Bíblia. Acabou aqui, então nós não precisamos do restante. Não é isso que eu quero dizer aqui nesta frase, porque os livros que vieram antes deles, dos evangelhos, eram livros explicativos. Os que vêm depois, aliás, preparatórios, os que vêm depois são explicativos. Os 4 evangelhos, eles não são uma biografia em si, porque eles não contam somente a história de Jesus. Eles não narram toda a vida de Jesus. Nós temos, por exemplo, um buraco aí, desde ali os 12 anos de Jesus até os 30 anos de Jesus. Mas, embora historicamente verdadeiros, seus objetivos são teológicos e apologéticos. Essa narrativa quádrupla, por causa de 4 evangelhos, prova-se genuína pelo testemunho harmonioso e pelas coincidências não planejadas que há em cada um deles, principalmente em Mateus, Marcos e Lucas. Cada um apresenta um relato de um ponto de vista diferente, e a combinação nos dá o significado completo de Cristo e a visão da pessoa de Cristo, que era pessoa, homem como eu e você. Eles não são 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, mas é um único evangelho, o evangelho de Cristo. Aí, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali falando a mesma coisa, praticamente em óticas diferentes. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus e apresentou Jesus como o Messias prometido, que era a base de fé dos judeus. Marcos já escreveu para os romanos, um público totalmente diferente, mais práticos e pragmáticos, enfatizando a sua ação como servo do Senhor. Pega Lucas, médico, escreveu já para os gregos, que tinha já uma mentalidade mais idealista, mais filosófica a respeito do homem. E apresentou Jesus como uma resposta para as necessidades humanas. Aí temos aquele texto maravilhoso que está em Atos 4:12, não há outro nome embaixo na terra, nem no céu, dado entre os homens, para que importa que nós sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus. Dentro da cultura grega, vários deuses, várias divindades, e ele vem, por exemplo, Lucas em Atos escrevendo isso que escreveu em Atos 4:12. Continuação do livro de Lucas. João, aqui já é um pouquinho diferente, é um evangelho universal. Não é para nenhum povo ali específico, a abrangência dele é maior, enfatizando a divindade de Jesus e o seu lugar como Salvador do mundo. Principalmente ali em João capítulo 1.
Juntos, então, esses 4 evangelhos descrevem um retrato completo do Deus homem, combinando a perfeita humanidade e sua divindade, fazendo dele o único sacrifício pelos pecados do mundo. Lembra que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus ocupava-se com a vinda de um Salvador prometido, Lucas de um Salvador poderoso, Marcos de um Salvador poderoso, Lucas de um Salvador perfeito e João de um Salvador pessoal, nosso, que nós podemos nos achegar. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles também são chamados de sinóticos. Por quê? É uma visão conjunta que mostra toda a obra de Cristo de um ponto de vista externo, do que os olhos podiam ver, sob uma perspectiva histórica e terrena. João não tem essa ligação sinótica, porque João ali é uma perspectiva mais celestial. Deus deu Jesus, entregou Jesus. A encarnação de Cristo está em João ali, por exemplo, de forma bem resumida. Os evangelhos sinóticos, então, Mateus, Marcos e Lucas, narram o ministério de Jesus, principalmente na Galileia, enquanto João mostra o ministério de Jesus na Judéia. Os sinóticos registram os milagres, as parábolas e as mensagens dirigidas às multidões. João não. O de João registra os discursos mais profundos, que é um negócio até mais... Jesus pegava mais pesado em João. As conversas mais privadas e as orações mais íntimas de Jesus. Senhor, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Somos um. Os 3 primeiros apresentam Cristo em ação, enquanto em João, Jesus em meditação e comunhão com Deus Pai. Apesar das aparentes diferenças entre os sinóticos e João, os 4 evangelhos são complementares. Cada um deles inicia e termina de forma distinta dos demais, mas eles se complementam. Toda a história bíblica se complementa, se junta. Mateus inicia com a genealogia e termina com a ressurreição. Marcos inicia com Jesus como arauto, pregador, a primeira mensagem de Jesus, arrependam-se e creiam no Evangelho. E termina com a sua ascensão. Lucas inicia com a humanidade de Jesus, temos ali o Cântico de Maria, por exemplo, e termina com a sua bênção. E João se inicia com a divindade de Jesus e termina com a promessa do seu retorno, que é o que nós estamos aguardando. Colocando de lado a lado esses eventos em torno do nascimento de Jesus e um episódio de sua adolescência, os evangelhos registram mais ou menos 2 a 3 últimos anos de Jesus, com maior ênfase na última semana de vida de Jesus. Agora, Mateus, bem rápido aqui para nós irmos para casa. Mateusão. Alguém sabe o significado do nome Mateus? Ninguém tem aqui o nome filho Mateus, né? Olha, por enquanto. Personagem principal, Jesus. Não é nem Mateus, é Jesus. Locais principais, Galileia e Jerusalém. Data provável que foi escrito entre o ano 60 e 66 depois de Cristo. Alguns dizem aí que até o ano 70 depois de Cristo. Palavras-chave, rei e reino, se repetem muitas e muitas vezes. O tema, resumindo aqui, Jesus, o Messias prometido, o rei dos judeus. Lembra que Mateus está falando para os judeus, que esperavam a vinda do Messias como um rei político, que ia trazer de volta aquele povo à soberania como nação. Versículos chaves, 2:2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Quem é que está falando isso aqui? Os reis magos. E o 27:37, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Aonde estava escrito isso aqui? Na cruz.
Mateus, o significado aí, ó, presente do Senhor. Mas ele também é chamado no evangelho de Levi. Ele tinha a profissão, trabalhava como publicano, um coletor de imposto. Talvez aí, ó, por isso que o evangelho de Mateus fala mais sobre dinheiro, né? Por exemplo, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Bem mais. Bem mais. Né? Ele era, né, acusado de ser um ladrão, traidor, odiado, porque ele pegava do povo o imposto, dava aos romanos, né, mas pegava uma parte para ele ali. Então, se tinha, por exemplo, que pegar 10% do povo, ele pegava 20%, ficava com 10% e dava os 10% que tinha que dar. Né? A fama dele era como uma fama de uma prostituta. Né? Mas nós vemos que depois que Jesus passa pela vida dele, né, aí muda as coisas. Ele deixa tudo, larga tudo. Né? Ele estava trabalhando, né? Estava ali na sua mesa trabalhando. Né? Larga tudo para poder seguir Jesus. Tirava. Isso mesmo. A gente já odeia, né? A gente já odeia o leão, nada contra a nossa irmã ali, né? Mas o leão, nós odiamos ele, né? É, né? Apesar de não ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, primeiro foi em Marcos, Mateus é colocado antes do demais, pois é visto como o verdadeiro início do Novo Testamento, principalmente por conta da genealogia de Jesus. Nele vemos que a sua forte ligação com as antigas profecias referente ao Messias são cumpridas plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso temos muitíssimas referências ao Antigo Testamento. É aí o evangelho que mais tem referências do Antigo Testamento. Né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Né? Vai fazendo as citações e vai tendo isso aí como decorrência disso. O tom judaico desse evangelho é notável, faz referência a vários costumes judaicos, sem explicá-los, como se os leitores já os conhecessem. Se refere constantemente a Jesus como filho de Davi, né? O rei do povo que vem da descendência de Davi. Mateus coloca a genealogia de Jesus por José no início de seu evangelho para apresentar as credenciais de Cristo, pois os judeus davam grande importância às árvores genealógicas. Até hoje, né? Aqueles que são, né, dispensacionalistas na forma de vir a vinda de Jesus, eles ficam caçando aí, né, a árvore genealógica para ver se eles são realmente judeus, fazem parte do povo judeu, para eles poderem ficar tranquilos. Né? Eu faço parte do povo judeu, então eu posso ficar tranquilo. Né? E havia uma linhagem definida a qual o Messias deveria pertencer. O primeiro versículo deste evangelho une Jesus Cristo a duas das mais importantes alianças que Deus fizera no Antigo Testamento, ó, com Abraão e com Davi. Qual a aliança feita com Davi? Como filho de Davi, ele seria rei. E como a promessa foi dada por Deus, né? Vou estabelecer um rei que não vai sair do trono jamais. E com o filho de Abraão seria oferecido em sacrifício. Aqui um exemplo do que aconteceu com Isaac, filho de Abraão. Mateus começa com o nascimento deste rei que foi visitado pelos magos do Oriente e termina com o seu oferecimento em sacrifício na cruz do Calvário. Então aquilo que aconteceu em Gênesis 24, que é a história de Abraão e Isaac, era um símbolo do que ia acontecer dentro dos evangelhos. Entre Abraão e Cristo temos 42 gerações registradas, número que corresponde às estações que o povo de Israel acampou até chegar a Canaã, a grande terra do povo. Ou seja, desde Abraão, o povo de Deus foi peregrino e nunca encontrou um lugar de descanso e abundância. Né? Desde Abraão. Então quer dizer que nós estamos nessa aqui, né? Porque nós também somos peregrinos e forasteiros. Até a chegada de Jesus, agora a vinda de Jesus, para poder
consumar todas as coisas. O propósito deste evangelho é provar aos judeus que o homem Jesus é o Messias prometido e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, o sucessor real de Davi. A gente vê ali Davi, Salomão, né? Vê os filhos de Davi ali, mas o real sucessor de Davi é o Senhor Jesus. Isto é visto desde o princípio no seu nascimento, pela visita dos magos do Oriente. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo, se prostrar diante dele. Sendo Jesus visto como rei neste evangelho, é dada enorme importância ao seu reino. Então nós encontramos aqui, por exemplo, as 9 bem-aventuranças do reino, no capítulo 5, é o capítulo central aqui, do 5 ao 7, né? As leis do reino no Sermão do Monte, o 5 ao 7, e as parábolas do reino, espalhadas aí entre vários capítulos. Estes 2 temas, então, o rei e o reino, estão intimamente ligados. Mateus é chamado de o evangelho do reino. A palavra reino aí aparece 55 vezes. E a palavra reino dos céus, 33 vezes. Por isso que é o evangelho do rei. As palavras-chave lá, chaves que nós vimos, né? Rei e reino. O símbolo deste evangelho é o leão. Olha aí, ó. O maior e mais imponente dos felinos. Majestoso, símbolo de realeza e de poder. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Morreu como cordeiro, ovelha muda, levado ao matador. Na hora que ele voltar, ele vai... né? Devido à rejeição de seu Messias, por parte de quem? Por parte do povo. O que aconteceu então? Israel foi substituído pela igreja. Os dispensacionalistas acham Israel, né, o povo lá no país. Né? Não, Israel é o povo de Deus espalhado por toda a humanidade. Né? E o que aconteceu com eles também? Este evangelho seria pregado a todas as nações por meio da grande comissão, dada a Israel, o povo de Deus, a igreja de Deus. Sendo o evangelho segundo Mateus especialmente dirigido aos judeus, observamos nele com mais frequência a constante oposição dos líderes religiosos da época. 3 grupos principais: fariseus, saduceus e escribas, contra tudo aquilo que Jesus falava, né? Porque o ensino de Jesus era diferente, né? E eles não tinham como debater com Jesus. Eles tentavam lá fazer de alguma forma pegar Jesus à prova, mas Jesus sempre falava: vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Vocês nunca leram isso no Pentateuco, na lei? Né? Mostrando que a visão deles era distorcida com relação àquilo que estava escrito na palavra. Divisões do livro, então, a gente poder encerrar. 3 divisões aqui. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 16, que vai do nascimento de Jesus até o início do seu ministério público. A segunda parte, que vai do 4:17 ao 16:28, que vai falar do início do ministério público de Jesus até a transfiguração no monte. E do 17, capítulo 17, ao versículo 28, que é o capítulo 28, que é o último capítulo aqui, da transfiguração até a sua morte e a sua ressurreição. Né? Basicamente, é isso, uma introdução aí do Novo Testamento, uma introdução dos Evangelhos e o livro de Mateus, para o nosso aprendizado.